Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, nosso anfitrião. Ontem a gente, enfim, o Orengo nos levou ali para sentir o sabor, um dos sabores de Brasília, restaurante português, uma delícia. Aliás, a Sheila, muito mal educada, foi lá direto no prato mais caro, polvo. Eu preferi a alheira, né, para não abusar Foi o contrário, da é exatamente o inverso. Tava uma delícia a alheira, tava bom o polvo, Sheila? Bom, para. Orengo, e a gente sentiu um gostinho também do que é ser jornalista aqui em Brasília, porque a gente levantou da mesa e foi lá bater um papo com o líder do governo na Câmara, né? Aliás, tava lá. Mandar um abraço pro Manuelzinho, que nos recebeu muito bem. Muito bem. Um restaurante português muito bacana aqui de Brasília. Estávamos lá e lá da nossa mesa estava o líder do governo, saindo do Congresso Nacional, depois de um dia intenso de debates, de discussões. O líder do governo, Zé Guimarães, do Partido dos Trabalhadores, a gente estava conversando com ele justamente sobre as repercussões do adiamento ou de um novo calendário do projeto polêmico, com muita resistência, do aborto. E a gente pôde perceber num papo rápido que ele estava mais aliviado, porque o governo estava sendo muito cobrado. Porque esse projeto ele entrou na pauta fruto de um acordo. De um acordo de líderes. E quando você fala líderes, você fala de todos os líderes, inclusive da base do governo. Então, qualquer projeto que vai para a pauta, tem votação de regime de urgência, faz parte ali de uma grande concertação dentro do Congresso Nacional. Ele estava muito aliviado porque, na avaliação dele, foi o que ele nos passou, esse projeto deve ir para a gaveta, foi jogado para depois do recesso, criaram lá uma comissão para um debate mais amplo. Quando você fala criar comissão em Brasília, já é meio que sinônimo de não fazer nada, Então, em função de uma grande resistência de reação, o Congresso teve que dar uma resposta. E ontem a gente viu uma entrevista coletiva do presidente da Câmara, acuado, dando respostas, explicando. E isso mostra que o Congresso Nacional ele reverbera manifestações populares, reações, e foi obrigado a pisar no freio. Então, esse projeto ele fica só para depois das eleições. Agora, o que a gente estava falando também ali, entre a gente, e essa é uma percepção que a gente tem aqui em Brasília, fazendo leitura, que muitos parlamentares que queriam agendar esse assunto, queriam colocar na pauta, já sabiam que ele não ia passar em função de uma resistência que ia ter. Mas era importante para esses parlamentares falarem por nicho deles, principalmente parlamentares da bancada, chamada bancada evangélica. Então, para muitos deputados que defendem a ideia, já foi uma vitória colocar esse assunto e fazer um eco ali para o seu público. Até a gente divergiu na mesa, eu e o Megali, mas é que tem um público dentro do Congresso Nacional. Esse nicho está conquistado já. Pois é. Para manter esse eleitor, é só jogar parado. Ele não precisa colocar em discussão um debate que afasta, digamos, a direita civilizada. Agora, sabe que isso é interessante? Esse é um debate que ele é sempre muito presente, como conquistar um eleitor ou um público que você não fala, como você conseguir avançar. Mas para um certo público dentro do Congresso Nacional, o mais importante é você fidelizar, não perder, você realmente prestar contas a um público que esse assunto, que essa pauta é relevante. E também tem uma estratégia política de uma ala conservadora que é não permitir o avanço do governo ou do presidente Lula num público que é o público evangélico. O governo vem num grande esforço de tentar se aproximar desse público. E essa é uma pauta que acaba sendo muito delicada. De qualquer forma, o governo inicialmente não se manifestou, criou um constrangimento, inclusive o governo foi muito cobrado por uma ala progressista, que é base do governo, mais à esquerda, que quando esse assunto veio para o público, começou a questionar, vem cá, o governo é um governo teoricamente de esquerda, obviamente é uma composição de centro, mas o que se espera de um governo de esquerda ou progressista nesse momento? Uma posição firme. O governo titubeou, demorou para se manifestar. A primeira manifestação do presidente foi que ia estudar o assunto, os ministros demoraram. Agora, quando a reação veio, aí teve uma posição firme do governo no sentido de não fazer esse projeto caminhar. E por que demorou, Orengo? Era um cálculo sendo feito de um pouco mais de distância? Esse é um ponto fundamental. Eu acho que é muito do que a gente está conversando. Quando o governo está num processo de tentativa de aproximação com um público que tem dificuldade de conversar, que é um público evangélico, um tema como o aborto, que é dogmático, ele é muito delicado. É como calibrar o discurso sem perder, conversando com um progressista que é o seu público, o público mais progressista,
e ao mesmo tempo sem ferir um público desejado, né? Como calibrar isso, essa posição em algo tão sensível, tão delicado? Né? Um passo de cada vez, né? Muito calibrado. Agora, na nossa conversa lá com o líder do governo, né, tem ali o discurso do Planalto, que é o seguinte, né? Não nos interessa a pauta de costumes. Esse assunto é um assunto que a gente não deve priorizar. O que nos interessa é a pauta econômica. E aí veio o calendário que ele nos passou. Reforma tributária, né? Reforma tributária, ainda no primeiro semestre, na Câmara. Né? Então tem que fazer uma corrida agora, porque a gente está na véspera do recesso parlamentar. Então votar já a regulamentação na Câmara dos Deputados e deixar depois para o Senado, até o fim do ano, concluir esse assunto. Quando a gente fala de reforma tributária, parece ser um tema árido, distante, mas ele diz respeito a todo mundo que está aqui nos acompanhando no Parque da Cidade, porque todo mundo que vai no supermercado tem impacto lá da cesta básica. Então, esse é um tema fundamental, que precisa ter prioridade, né? Agora, olha que bacana, a gente está falando de reforma tributária, de temas que são sensíveis, áridos, com uma vista como essa no Parque da Cidade de Brasília, né? Então, esse é um presente, aliás, o dia está lindo. Esse é o céu de Brasília que a gente conhece, pelo menos pelo que eu estou vendo desse lado aqui e na nossa imagem no YouTube, né? Sem nenhuma nuvem nesse lado aqui. Aliás, o céu de Brasília, traço do arquiteto, é um símbolo da capital. Mas tem a ver com a vegetação também de Brasília, porque tem muita coisa que eu olho no Congresso e falo, isso é errado. Entendeu? Isso é errado. Orengo, mas quando você fala então dessa estratégia, isso vale para quem está pensando em eleições proporcionais. Claro. Vale para o deputado. Se um Sóstenes da vida mantiver essa base mais fundamentalista, ele vai ser reeleito até o fim da vida. Mais do que isso, né? Aumentar a votação, né? Olha a exposição, né? E olha a força que um parlamentar que leva esse assunto para o seu nicho, para um culto tem, né? Ele ganhou uma repercussão, já tinha, mas nacional, né? Mesmo com cenas constrangedoras, né? Acuado em entrevistas, mas para esse público é um assunto muito fundamental, muito importante. Ontem a gente ouvia o presidente da Câmara falando, olha, a Câmara é a casa da democracia, a gente não pode impedir debates. Agora, tem alguns debates que eles causam tanta reação que até a pergunta que se faz, vem cá, vale a pena levantar esse assunto? E essa é a grande discussão, qual é a prioridade do país? Será que não é focar na economia, dólar subindo, desequilíbrio fiscal, reforma tributária, ou é puxar um tema da gaveta que não estava nem sendo discutido e gerou toda essa reação? Mas só para a gente entender também como é que as coisas são feitas. Muda muita coisa, né, no fim das contas. Ele só tira direitos de algumas pessoas e que são vítimas. Exato. Né? Mas estruturalmente. É curioso como a política é feita. Isso explica, então, por que o Lula, por exemplo, o Lula não tem a alternativa de não se pronunciar, mas ele só se pronunciou quando o chão estava bem firme já. Bolsonaro não entrou nessa questão. Tarcísio, Zema, Caiado, todo mundo que está de olho em 2026 ficou na moita, né? Não quis se envolver com essa discussão. Não interessa a eles. No final das contas, é uma questão política mesmo. Né? Muito política. Aliás, essencialmente política. Esse assunto só foi para a pauta. A gente só está falando sobre isso agora porque tem uma eleição à presidência da Câmara no ano que vem. Então, esse foi um movimento e um acordo feito no ano passado de que neste ano, pré-eleitoral, pré-eleições à presidência da Câmara, pautas de costume iriam para a agenda. Então, é um cumprimento de um acordo. E é uma sinalização de um presidente da Câmara que tem aliados que quer fazer o sucessor. E, para isso, precisa da ala conservadora do Congresso Nacional. Então, olha como é complexo. Né? No fundo, o que interessa lá para os parlamentares não é nem muito mérito, é uma questão política. E de olho já numa eleição interna. Como é que está a disputa do sucessor do Arthur Lira? Olha, candidatos já colocados. Né? O Omar Nascimento estava ao lado do presidente da Câmara, Arthur Lira, é o nome mais cotado, é o favorito. Né? O nome que vai levar, isso está muito claro, é o nome apoiado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, mas tem Antônio Brito, líder do PSD, Isnaldo Bilhões, MDB, né? Até o professor Luizinho, que surgiu recentemente, Marcos Pereira. Então, são os parlamentares mais influentes do Congresso. No momento que eles precisam de adesão, precisam fazer uma campanha interna. E, às vezes, a campanha interna gira em torno de temas que, fora do Congresso Nacional, são extremamente impopulares, mas para dentro da casa são muito populares. Orengo, obrigado pela